Salve, salve galera, sou o professor Rodrigo Jimenez do canal Biologia Legal e estou aqui com a nossa segunda videoaula sobre organologia vegetal. E nessa videoaula estaremos tratando aí do tema raiz. Raiz aí que é o órgão, um dos órgãos principais aí para a vida das plantas, se não for o principal órgão, né? Pois é através da raiz que as plantas geralmente retiram a água e os sais minerais que é necessário aí para a produção dos seus nutrientes, do seu alimento. Estaremos aprendendo no decorrer dessa videoaula sobre os tipos de raiz, as suas classificações e também como que essas raízes são formadas internamente. Não se esqueçam de fazer as suas anotações aí sobre essa aula para fixação do conteúdo. E estudem também, né, os livros didáticos. E não se esqueçam de, no final dessa videoaula, se inscrever, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscrever no nosso canal e dar um joinha e também compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Então vamos para as imagens aí e boa aula! Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre a raiz na organologia vegetal. A raiz vai ser aqui um órgão aclorofilado, um órgão que não possui clorofila, pois ele não vai ter geralmente a função de fazer clorofila. A raiz localiza-se geralmente abaixo da superfície do solo, então geralmente essa raiz vai estar enterrada no solo e vai possuir aí funções como fixar a planta ao solo e absorver água e sais minerais do solo para a planta. As raízes vão possuir geralmente aí 5 regiões. Vou começar aqui de baixo para cima. Essa primeira região é chamada de coifa, que forma uma espécie de capuz, uma espécie de capacete de células parenquimáticas, que vai ter a função de proteger aí o meristema apical. O meristema apical é uma região formada por células, né, que vai estar aí em divisão mitótica, multiplicando o número de células. Então, essa coifa vai fazer essa proteção aqui desse meristema apical. Além disso, essa coifa produz aí uma mucilagem que facilita a penetração da raiz no solo. Essa mucilagem é uma espécie de um líquido, né? Uma espécie de lubrificante aí que vai umedecer o solo, possibilitando aí que essa raiz tenha uma maior facilidade em fazer essa penetração do solo. Logo acima tem essa região 2 aqui, que é chamada de zona de multiplicação celular. Ela é formada aí pelo meristema apical da raiz, né? E nesse meristema apical da raiz vai estar acontecendo as divisões mitóticas, ou seja, é a região em que a célula vai estar se dividindo aí por mitose, né? Aumentando o número de células. Logo acima dessa região de zona de multiplicação celular, eu vou ter essa zona 3, que é a zona de alongamento celular ou zona lisa. Essa zona de alongamento celular recebe esse nome justamente porque as células aqui estão sofrendo um alongamento. Está crescendo nesse sentido aqui. Tá? Então as células sofrem alongamento nessa região. É a região da raiz aqui que mais cresce, né, em comprimento. Logo acima eu vou ter uma quarta região, que é chamado de zona pilífera. Ela recebe esse nome de zona pilífera, pois ela é formada por pelos absorventes. Esses pelos absorventes, né, vão ter a função aí de absorver água e sais minerais. Então é pela essa zona pilífera que é absorvida a maioria da água e sais minerais pela raiz. A função dessa zona pilífera é aumentar aí a região de contato da raiz com o solo, aumentando assim a sua eficiência em absorção de água e sais minerais. E aqui em cima, né, já próximo do colo, né, que seria a região limite entre a raiz e o tronco, eu vou ter uma zona de ramificação. Por que eu chamo essa região aqui, que nós chamamos essa região de zona de ramificação? É porque nessa região aqui vai ocorrer a formação das raízes secundárias. Então a raiz primária, que é essa raiz pivotante aqui, vai se dividir em raízes secundárias,
que vão geralmente dar aí a sustentação, ajudar aí na sustentação dessa planta no solo, e também vai ter todas essas demais regiões aqui, região como coifa, zona de multiplicação celular, zona de alongamento, zona pilífera e zona de ramificação. Essas raízes também geralmente se subdividem aí em raízes terciárias. E por último, eu tenho aqui no limiar, né, nessa divisa entre a raiz e o tronco da planta, eu tenho uma região que nós chamamos de colo, que é a região aí de transição entre a raiz e o colo das plantas. Então, é importante que vocês façam as anotações aí no seu caderno com todas essas regiões aqui dessa raiz. Vamos falar um pouquinho aí da raiz aí em crescimento primário. Raiz no caso de monocotiledôneos. Então eu vou ter aqui uma epiderme, tá? Essa epiderme é formada por uma camada única de células periféricas. Essas células periféricas, essa epiderme vai possuir aí no caso os pelos absorventes, né? Algumas dessas células se desenvolvem aí para formar esses pelos absorventes e tem a função de aumentar a superfície de contato dessa raiz com o solo e fazer a absorção aí de água e sais minerais. Então essas seriam aí as principais funções da epiderme. Logo abaixo da epiderme eu tenho uma região chamada de córtex. O córtex possui aí os tecidos chamados de parênquima, colênquima, esclerênquima e endospermas. As células parênquimáticas preenchem aí o espaço e podem armazenar nutrientes. Então essa seria a função aí das células parênquimáticas: preencher o espaço e também armazenar nutrientes. O colênquima possibilita aí uma flexibilidade à nossa planta, à nossa raiz. Mais para dentro aí eu vou ter o esclerênquima, que vai dar uma sustentação, ajudar no processo de sustentação dessa raiz, dessa planta, dessa raiz. E mais internamente eu vou ter aí a endoderme, que vai delimitar o cilindro central e seleciona aí o que entra no xilema da planta. Xilema, para quem não sabe, é aquele canal que transporta água e sais minerais, né? Transporta aí a seiva bruta para dentro para as folhas. Mas eu vou ter uma terceira região que é chamada de cilindro vascular. Esse cilindro vascular apresenta aí o xilema e o floema, tá? Lembrando que um transporta água e sais minerais para as folhas e o floema transporta a seiva elaborada, rica em açúcares para as demais partes da planta, inclusive a raiz. Esse cilindro vascular possui aí o periciclo, o qual se desdiferencia aí em meristemas secundários e vão formar aí as raízes secundárias. Agora vamos ver aqui uma raiz em crescimento secundário de dicotiledôneas e gimnospermas, né? Essa raiz vai possuir aí um câmbio vascular, que é o meristema, forma aí o meristema secundário. Ele forma o floema secundário, né, para formar o xilema secundário para dentro, né? Então o floema secundário vai estar para fora e o floema forma o xilema secundário, que vai estar localizado para dentro dessa raiz. E eu vou ter o felogênio, que é o meristema secundário, que vai formar o suber. Esse suber forma aquela cortiça, né, que geralmente aqui é a casca das plantas. E vai estar para o lado de fora da raiz, para o lado de fora da planta, né, e é formada por tecido morto, né, e também forma o feloderme, que vai estar para dentro, né, para dentro da raiz, e ela é formada aí por felogênio. Então, suber mais o felogênio mais a feloderme forma o que nós chamamos de epiderme. E a casca, né? A casca da planta é nada mais do que o suber mais o felogênio mais a feloderma mais o floema secundário.
Agora vamos falar um pouquinho aí das classificações das plantas. Vamos classificar as plantas então quanto à sua origem. Quanto à origem normal, né, eu tenho a origem a partir do radículo do embrião. Então isso aqui seria a origem normal, né, de uma raiz. E as raízes adventícias. A raiz adventícia origina-se a partir do caule ou das folhas. E a radícula, né, vai se atrofiar nesse caso, né? Então esse aqui seria um caso aí de raiz adventícia, onde as raízes secundárias estão se formando não da radícula, mas sim a partir do caule da folha. Quanto ao habitat, eu vou ter as raízes subterrâneas, que vão ser raízes aí que vão estar debaixo da terra. Eu vou ter aí 3 tipos de classificação de raízes subterrâneas, basicamente. A raiz axial ou pivotante, que é a raiz aí de dicotiledôneas, que possui uma raiz principal, de onde partem as raízes laterais. Então eu tenho aqui uma raiz principal e dela estão partindo aí as raízes secundárias ou raízes laterais. E a fasciculada, a raiz fasciculada ou em cabeleira, que vai se formar aí nas monocotiledôneas, formando aí as raízes finas, que se originam diretamente do caule. É um exemplo que acontece aí, né, com o milho, com as gramíneas, que vai estar acontecendo esse tipo, com arroz também, né, esse tipo de raiz. E as raízes tuberosas, né, que vão estar subterrâneas também, que tem a função aí de armazenar substâncias nutritivas, como essa imagem que mostra as raízes tuberosas aqui da nossa querida e amada cenoura. Quanto ao habitat, ainda falando agora de raízes aéreas. Raízes aéreas, como o nome diz, elas vão estar fora do solo, tá? E eu vou ter aí também praticamente 3 tipos de raízes aéreas. As raízes estranguladoras são raízes adventícias que abraçam outro vegetal fazendo o estrangulamento. Então aqui um exemplo aqui de raiz estranguladora aqui, né, abraçando uma outra planta. As raízes grampiformes, onde as raízes são raízes adventícias em forma de grampo, que serve para fixar aí uma planta trepadeira a um outro substrato, a uma outra planta. E as raízes os pneumatóforos ou raízes respiratórias, que crescem para cima e tem a função de fornecer aí para a planta, para essa raiz, o gás oxigênio, né, para as partes submersas. Então esse tipo de raiz respiratória aqui é típico de plantas, né, de manguezal, onde o solo ali vai conter muita água e pouco oxigênio. Então essas plantas desenvolveram esse tipo de adaptação para adquirir o oxigênio da atmosfera. Ainda falando de raízes aéreas, eu tenho aqui os austórios, né, que vão penetrar nos tecidos vasculares de outra planta e vão sugar a seiva dessa planta. É um exemplo aqui, né, da erva do passarinho, né, que as raízes vão estar penetrando, né, não vão estar só para o lado de fora do tronco, mas sim vai estar indo até os tecidos vasculares, né, o xilema e o floema, para retirar dessa planta os nutrientes, né, a água, os sais minerais e muitas vezes a própria seiva elaborada, como é o que acontece com o nosso cipó chumbo, né, que não faz fotossíntese e retira diretamente do corpo de outras plantas os açúcares necessários, né, para a sua sobrevivência. As raízes de suporte ou de escora, que formam raízes aí de sustentação da planta. Então aqui eu tenho as raízes de suporte ou escora. E as raízes tabulares, que vai promover aí o aumento da sustentação da planta, formando espécies de tábulas, né, que vão aumentar a força dessa raiz para sustentar o tronco dessas árvores. Isso aqui é bem comum, né, nas plantas da região amazônica, né, pois as plantas de lá, as raízes não vão ser tão profundas, como é o caso
das regiões do cerrado, então as raízes vão estar mais na superfície. Então essas raízes vão formar essas tábuas, né, que vão aumentar aí a região de sustentação das raízes para sustentar o corpo dessas plantas. Vamos falar um pouquinho aí das raízes aquáticas, né? As raízes aquáticas possuem aí um parênquima aerífero bastante desenvolvido que vai promover a flutuabilidade do vegetal. É o que acontece aqui com a nossa Vitória Régia, bem comum aqui na região do Rio Paraguai, aqui em Cáceres, né? Eu moro aqui em Mato Grosso, aqui no Pantanal, né? E nos rios, Rio Cuiabá, eu encontro bastante essa Vitória Régia, né? Isso aqui seria, isso aqui é a folha, né? E por baixo ela possui as raízes, né? Que vai possuir aí um parênquima aerífero. O que é um parênquima? É um tecido aí com várias lacunas repletas de ar, que vai aumentar a flutuabilidade dessa planta, permitindo que essa planta fique flutuando sobre a água aqui. Bom, pessoal, essa foi a segunda aula aí de organologia vegetal, onde tratamos, no caso das raízes. Espero que vocês gostem dessa aula. E se gostarem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.